Fred. Fred. Meu Fred. Deus pode fazer uma obra na sua vida. Olha lá. Fique em paz. Você não estava me cumprimentando. Mas Deus opera. Pode ficar em paz. Fique tranquilo. Só fecha os olhos, tá? Tá bom. E ninguém vai fazer nada com você, não. Fred, né? Eterno glória de Deus, está aqui meu Pai, vindo do Fred, meu Deus. Que não seja minhas mãos, Pai querido, mas tuas mãos gloriosas e poderosas. Pedala, Papa Francisco! Porque até 2020, a população de evangélicos no Brasil pode chegar a 100 milhões de fiéis. Com a força do dízimo, as igrejas enriqueceram e seus pastores viraram políticos poderosos. Para me infiltrar nesse universo, eu resolvi abrir uma igreja. Cala-te e saia dele, repreendeu Jesus. Pregador Fred? Isso me levou a cada figura. Siga a mão do Espírito Santo de Deus! Só tinha um problema. Eu acreditava mais em duende do que em Deus. Agora, é aquele negócio também, né? Tá no inferno, abraça o capeta. Quem sabe não rolava comigo o milagre da fé. Em o nome poderoso de Jesus. Pode falar a verdade. Sentiu algo, não? Aquele arrepio quente, aquela coisa tremenda. Não, arrepio quente não, não. Eu sou o Fred. Minha profissão de jornalista me leva a situações inusitadas e pessoas diferentes. Mas eu já fui punk, e um ex-punk não abre mão do seu jeito de pensar. Eu poderia ser um repórter convencional, mas eu decidi experimentar um outro ponto de vista. Nessa série, eu sou o infiltrado. Comecei minha aventura no Tabernáculo dos Profetas, uma igreja da zona leste de São Paulo. Lá, o pastor Gilson é chamado de apóstolo. De cara eu saquei. Igreja rica, fiel saindo pelo ladrão, uma maravilha aquilo lá. O Gilson era um bem-sucedido empresário da fé. Mas o mais importante é que ele dava consultoria para quem queria abrir uma igreja. Quanto eu gasto para chegar até esse ponto em que eu tô com a igreja pronta para receber os fiéis? Um salãozinho de 100 metros quadrados, 2 caixas acústicas, um microfone, eu vou ter aí aproximadamente R$ 1.500 de som. Cada cadeira hoje custa em torno de R$ 40. Vamos colocar 100 cadeiras aí, são R$ 4.000. Eu preciso de um contador e a assinatura de um advogado. R$ 7.500, R$ 8.000. Você hoje põe uma igreja para 100 pessoas sentadas. Sem o aluguel. Sem o aluguel. Como é que você pensa assim no nome da igreja? Qual é o que é um bom nome? Vou dar um exemplo da nossa aqui. Missão Mundial Tabernáculo de Profetas. Porque queira ou não queira, filho, quem é de Deus e quem não é de Deus é do diabo. Todo aquele que é chamado para executar uma missão mundial. Eu vou crescer. Eu sou municipal. Me espere. Eu pensei, por exemplo, num nome um pouco mais divertido, talvez Pimenta do Reino. Você quer dizer Pimenta do Reino de Deus? Perfeito, né? Claro. Então, eu não posso chegar no reino de Deus e dizer para você assim, olha, eu só quero esse pedacinho aqui, porque se eu comer a pimenta toda, vai me doer a garganta, vai me dar um revertério. Você está entendendo? Não, então eu quero só um pedacinho. Certo. Então não serve. Então... Não, né? E se fosse, Guardiões da Fiel? Eu concordaria com esse nome se você colocasse assim, Igreja Evangélica Guardiões do Fiel. Perfeito. Porque fiel... Guardiões do Fiel. É só Deus. Muitos de vocês chegaram aqui caídos, doentes. Muitos de vocês chegaram aqui alcoólatras. Muitos de vocês chegaram aqui drogados. Mas hoje, quando você canta, reina em mim. Eu não tinha chegado no Tabernáculo dos Profetas nem alcoólatra, nem drogado. Mas eu estava chapadão com a capacidade do Gilson de magnetizar o seu público. Tanto que eu quase esqueço de revelar a ele uma questão um pouco constrangedora. Eu, de fato, não sou uma pessoa que acredito em nenhuma religião. Sim. Eu sou ateu, digamos assim.
acabei confessando para ele que eu só conseguia lembrar de Deus quando o Atlético Mineiro estava jogando e que a cada campeonato que a gente perdia, eu acreditava menos ainda na sua existência. Quando você ouve alguém dizer como eu, sou ateu, que sentimento que isso te provoca? Que você é o cara mais próximo que eu tenho para ganhar para Jesus agora. Você é o meu próximo alvo. Pena? Não, de jeito nenhum. Pena? Você me olha como um alvo. Não, eu olho como um alvo. Eu preciso convencer você da existência de Deus. Eu tenho certeza, Fred, hoje o teu conceito sobre ateísmo vai mudar. Esse aí, ó, é o filho do Gilson. Ele canta com tanta energia que até um descrente pode acabar virando crente. O filho do Gilson era o Justin Bieber do tabernáculo. Eu estava começando a entender um dos segredos desse negócio. O fiel vai ao culto por causa de Deus, mas ele leva de brinde o melhor espetáculo num raio de 20 quilômetros. 16 anos numa vida perdida de drogas. Metido no meio do crime, no meio do tráfico de drogas em São Paulo, uma vida prostituída, uma vida que não tinha significado nenhum. Hoje, quando eu digo, vem com tua glória, reina em mim, é porque eu sei o que ele fez na minha vida. Levanta a tua mão pro alto e louva comigo nessa noite, em nome de Jesus. Eu tinha aproximadamente 8 anos de idade quando comecei a história de tráfico de drogas. Você chegou até que ponto, Gilson? Você cresceu, você participou de quadrilha? Como é que foi quadrilha, esse... crime organizado, o início e a fundação do PCC aqui em São Paulo. Pegou em arma? Sim, lógico, eu andava assim. Assaltou banco? Isso, chegamos a fazer sim banco, em São Paulo. Você chegou a participar de alguma ação nessa sua época de envolvimento com quadrilha e tráfico? Alguma ação que resultou em morte? Mortes foram várias. Isso eu acho que não pertine. Isso não me traz enlevo no meu testemunho. Não me traz gratidão no meu testemunho. Toda vez que eu falo nisso, os olhos marejam, a culpa pesa. Embora o sangue de Jesus seja suficiente para perdoar os meus pecados, Chegou a matar para alguém? zerar a minha ficha, a fazer subir, a gente fez subir muita gente. Eu tinha entrado no culto preparado para uma celebração do playback e do órgão de churrascaria. De repente, eu estava num clipe da Madonna. Brilho, paetê, coreografia, iluminação profissional. Ave Maria, o custo disso tudo, hein? Para manter o público cativo, o Gilson necessitava de um belo capital de giro, ou seja, o dízimo dos fiéis. Você viu lá a oferta lá embaixo. Todos colocaram lá dentro. Tô vendo, eles põem ali no computador o nome das pessoas. Dizem lá, quando o nome da pessoa, o quanto é que essa pessoa dizimou no mês. Você fica com pena quando você bate o olho e vê que aquela pessoa, de repente, é necessitada, precisa desse dinheiro. Ou você acha que é um custo-benefício que vale a pena? Não. Por que a pessoa necessitada traz? Porque ela sabe que ela semeando, ela tem o que colher. E que conta que você faz, Gilson? Tipo, o cara te deu 100, ele recebe de volta quanto? A Bíblia diz 30, 60 e 100 vezes mais. Ainda nesta vida. Agora, você... Em quanto tempo? Não, aí eu não posso dizer, porque é a tua fé. Senhor, dá um crescimento, porque sabemos que tudo que chega... Um retorno de 100 vezes o valor investido? Ainda nessa vida? Pô, se jornalista investisse na bolsa, era hora de vender todas as minhas ações do Facebook e fazer um aporte no Tabernáculo dos Profetas. Sou um servo do Senhor, nada vai me abater. Sou coberto pelo sangue, Jeová está comigo, nada pode me deter. Eles estão firmes e certos de que nós estamos cooperando com eles nesse take de filmagem. Mas a coisa não é nada disso. Que acreditando ou não, ele não passa de um instrumento nas mãos de Deus. As lições do Gilson sobre entretenimento e finanças tinham sido bem claras.
Só a minha falta de fé que ficou no ar. Por enquanto, eu ia deixar isso na mão de Deus. Eu queria dizer que eu posso não acreditar em Deus, mas eu acredito no Gilson. Se acreditou em mim, dançou. Eu continuava ateu, mas o Gilson tinha despertado em mim o modesto sonho de me tornar um Edir Macedo, um Silas Malafaia, um Valdemiro Santiago. O dia do Senhor está próximo. Se eu queria ter sucesso na minha igreja como o Gilson, eu tinha de me preparar. Não me interessava ser um pastor de quinta categoria. Eu resolvi então procurar um especialista que pudesse dar um tapa no meu visual. Wellington. O Wellington tem um blog evangélico, é todo descoladão. Por que você não prega? Não! Você não aceita esse desafio? Eu acho que eu não levo jeito, cara, mas... Eu posso te ensinar. Pronto, tinha acabado de encontrar o meu personal teólogo. Cala-te, saia dele, repreendeu Jesus. Será que eu dava conta de pregar em público? Ou o público é que ia me pregar numa cruz? Depois de contratar o meu novo personal teólogo, era hora de iniciar as aulas. Bom, o primeiro ponto para você montar uma igreja evangélica seria o quê? O público-alvo. Eu tenho uma ideia com relação à torcida do Corinthians. Se você quiser montar uma igreja voltada para a torcida do Corinthians, você pode, mas você tem que pensar o seguinte, que uma igreja, ele é uma ramificação que agrega diversas pessoas. Você pode não agradar os torcedores do São Paulo ou do Palmeiras. Achei super prática sua promessa de me converter em 15 minutos. Repete o que eu vou falar. Eu, Fred, a partir desse momento, entrego a minha vida a Jesus Cristo. Para que Ele seja o Senhor da minha vida. E aceito Ele. Como meu único. E verdadeiro Salvador. Pronto. Então quer dizer, simples assim. Simples assim. Tô liberado do inferno. Pronto, você é um novo cara, nova vida. Perfeito. Por que você não prega? Você não aceita esse desafio? Eu acho que eu não levo jeito, cara, mas... Eu posso te ensinar. Jesus falou, cala-te, sai dele. Repreendeu Jesus, o espírito imundo, e sacudiu o homem. O espírito imundo, então, sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. É isso que rola lá na hora que os caras... É isso mesmo. O que acontece? Possivelmente, esse homem deveria ter uma vida destruída por causa do espírito maligno. Então vamos lá, eu vou primeiro ler para vocês uma passagem da Bíblia chamada Jesus expulsa um espírito imundo. O que é esse espírito imundo? Traduzindo aqui para a nossa vivência aqui, o espírito imundo é um problema que porventura o senhor possa ter com a bebida, com a maldade. O que está dito aqui? Que Jesus pode arrancar isso de dentro de você. Isso aí é com Jesus. Ele vai tocar o seu coração e vai te informar o caminho, te informar a saída. Vamos? Vamos lá. Não. Calma, amigo, vamos ouvir a palavra de Deus. Ninguém atravessou, não. Ninguém atravessou, não. Não, calma. Ninguém atravessou, não. Opa. Tá tudo certo, Vamos ouvir a palavra de Deus. Senta aí, vem cá ouvir a palavra de Deus. Tu não sabe com quem tu tá falando. Deixa ele terminar. Agora, para finalizar aí com vocês, eu quero saber quem está comigo, quem que quer aceitar a palavra de Deus, quem está comigo e quem está com o nosso cidadão ali que virou as costas para nós aqui. Eu achei que faltou em você postura. Postura? Autoridade. Por exemplo, Postura, aquele problema que nós tivemos do rapaz interrompendo, Sim. Foi o mesmo problema que nós tivemos lá atrás, quando nós fomos interromper o pregador. O que ele falou pra gente? Calma aí, pera aí que eu tô pregando. Quando eu terminar, você fala. Sim. Esse tipo de gente você tem que ter autoridade. Sim. Autoridade é você. Você é o pastor. Você acha que eu tô sendo chato pedir a atenção dele? Matar pastor. Estou pregando agora, meu querido. Eu peço por gentileza. Peço só por compreensão do irmão posterior. Os irmãos da sequência. Obrigado. Fica na paz, fica na paz. Deus, também eu te peço que nós vamos iniciar... Já que a minha primeira pregação tinha sido ridícula, o Wellington gentilmente sugeriu que eu terceirizasse esse serviço contratando um pastor freelancer. O mercado estava cheio de ofertas e eu ainda teria um lugar de destaque no púlpito como presidente da minha igreja. Gostei. Ele repreendeu aqueles homens
Porque aqueles homens estavam assim, com pouca até agora, fé. você acha que é uma boa figura? E diz a Bíblia uma boa que figura. quando Jesus levantou, Desconfio que eu não tenho essa vocação de chegar na praça e... vocação. Né? Difícil, vocação, né? é dom. O que seria um bom valor para você para ir pregar na nossa igreja? R$ 1.000 mensais. Para você participar. Ajuda de custo. Você se dedica na palavra e na pregação. Seria justo? Seria justo? Então nós já temos um valor. Temos um pregador e um valor. R$ 1.000. Beleza. Obra de Deus, tá? Boa sorte aí. E a certeza do Evangelho não é um sistema religioso. Tá bom isso aí. Evangelho Tá, ele tem um não é bom um discurso, dogma tem um bom humano. porte. Evangelho é poder de voz Deus forte, né? revelado Voz forte, na pessoa de Jesus Cristo. Me explica um pouco qual a vantagem de eu ter um pastor assim com esse porte, com um terno bacana. Dá uma cara de seriedade. Entendeu? Um porte legal, um pastor com porte, um pastor com terno bacana, um pastor alto, entendeu? Ele dá uma cara de respeito. Na liberdade em Jesus, sem fim. Você acha que dá para eu fazer uma igreja sem terno e gravata? Tem como se fazer uma igreja sem terno e gravata, mas você muda do molde. Você sai dos moldes dos evangélicos. O cara assim, ó, andando aqui, é crente, é evangélico. Você tá com a Bíbliazinha. Tá social, tudo bonitinho. Você fala, é evangélico. Você faz a sua unha, não faz? Faz, tudo bonitinho, tá vendo? A gente tem a nossa vaidade interior. Você acha que você vai conseguir cativar um público se vestindo de regata dentro da sua igreja? Desperta, Samuel. Bom, Fred, vamos procurar uma Bíblia pra você, um terno, uma roupa pra você poder estar se vestindo de acordo. Aqui tem os ternos bacanas, entendeu? Os ternos bons, aqui é uma loja boa. O que você acha que é o terno mais adequado? Né? É o preto, um sapato preto, um bom sapato caro, com qualidade boa, entendeu? Até o sapato impõe autoridade. Qual que seria um sapato que você indicaria pra ele, bonito? Indicaria isso aqui. O design dele é bonito, entendeu? Sei, você gosta da fivela, Eu né? gosto Da mais de coisa. fivela. A igreja dentro da sociedade modifica não só o ser por dentro, mas também por fora. Aquele homem que era um mendigo passa a se vestir igual um advogado. Pregador Fred. Não é mal, hein? Eis aí o nosso pastor. Como todos os bons personal trainers, o Wellington levantou minha autoestima e eu saí dali me achando George Clooney com meu terno de R$ 99. Naquela altura, eu estava crente que a minha igreja ia ser um sucesso. Para isso, eu precisava achar uma banda bem bacanuda para tocar nela. Eu não ia aguentar de jeito nenhum aquele tecladinho de churrascaria. Então eu queria saber as suas influências fora do gospel, para eu poder entender um pouquinho mais. O que você gosta? Assim, um James Brown te toca? Ou toca alguma de vocês, assim ou não? Claro que tem bastante influência. Por que as meninas ficaram, não? Pela sensualidade, assim, da música dele? E atrapalha um pouco, mas o som, a batida, os instrumentos é uma coisa que apega bastante na gente. Eu acho lindo o coral do jeito que eu vi aqui, mas eu queria um estilo que se aproximasse de um James Brown, sem, obviamente, a dança ou o que quer que seja, mas da música, do swing que tem um James Brown ou um Tim Maia. Isso era possível? Contratar vocês para isso? E você acha que você conseguiria adequar canto das meninas para esse tipo de repertório? Nós não somos só isso não, nós somos um povo feliz, um povo alegre, nós gostamos de dançar. Caramba, não. Se você puder fazer, um moonwalk, um Michael Jackson, eu vou achar do cacete.
Eu já tinha um personal teólogo, um terno de crente e uma banda de soul. Faltava apenas achar minha fé e um nicho de mercado. Quem sabe uma franchising de uma igreja e uma conversa com espíritos encarnados não resolvia esses meus problemas. Menina pensou agora, perdeu 2,8 kg aqui agora. Olha aqui, palma pra Jesus. Olha aqui, ó. No afã de atacar logo o meu público, eu me deparei com uma nova igreja atuando num nicho que só tende a engordar. Olha a roupa dela aqui, ó. A classe C, podendo agora comer o que quiser, está produzindo uma horda de gordos. Diminuir a circunferência das pessoas me parecia uma proposta atraente e louvável. Marquei então uma reunião com o pastor César Peixoto, criador do fenomenal culto da lipoaspiração divina. Correndo entre as suas 1.500 filiais, ele só pôde me atender pela internet. Olá, bom dia, pastor. Bom dia, meu querido. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor já trabalhou com algum tipo de franchising da igreja do senhor em outro estado. Veja bem, as pessoas que querem se filiar ao nosso ministério devem nos procurar. Certo. Se a pessoa for aprovada, depois que a igreja está aberta, ele deve mandar para a sede a 10ª parte da renda da igreja. Pastor, eu sou muito magro, eu peso 60 quilos, tenho 1,76 m, sou o famoso chassi de frango. O senhor acha que com isso eu tenho mais condição de ter sucesso na linha que o senhor atua? Veja bem, Fred, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não importa Perfeito. se você é gordo ou se você é magro. Se você quer orar pelos doentes, você tem que acreditar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, santifica agora o organismo dessas pessoas. Nós oramos para Deus curar a raiz do problema. A gente ora pela glândula hipófise que causa obesidade, se ela estiver desregulada. E percebemos que depois dessa oração, as pessoas caíam adormecidas, anestesiadas. Você vai dormir no sono profundo agora. E durante essa anestesia, as pessoas emagreciam e levantavam com as suas roupas caindo, a roupa folgada. Era imediato essa percepção do emagrecimento? É imediato, é imediato. Nós levamos, às vezes, uma balança e é constatado que as pessoas perdem 5, 10, 15 quilos na hora. As pessoas que emagrecem imediatamente precisam estar com algum cinto à mão, alguma coisa, porque senão chega a ser um problema, não? A pessoa emagrecer imediatamente 5 quilos, né? Quando a Bíblia fala assim, tudo é possível para aquele que crê. Eu já vi pessoas que não tinham dedos nas mãos e os dedos apareceram, cresceram. Em uma semana cresceram os dedos. Então a pessoa fala, mas isso não existe, isso é impossível. Exatamente. Isso é um absurdo. O Deus que nós falamos da Bíblia é o Deus do impossível e o Deus dos absurdos. Fiquei encantado com aquela igreja que rezava para as glândulas e podia fazer crescer um dedo que tivesse faltando. Imaginei convidar o presidente Lula para inaugurar minha filial. O que me incomodava era ter de mandar 10% do meu lucro para a matriz. Poxa, assim eu ia emagrecer demais o meu caixa. E o meu déficit de fé? Meu Deus, como é que eu ia resolver isso? Talvez o Wesley pudesse me mostrar o caminho da salvação. Ele foi gerente do Bradesco, hoje é o guru do meu personal teólogo. O Wesley comanda 22 igrejas da Assembleia de Deus e 1.500 fiéis na periferia de São Paulo. Ou seja, ele é uma máquina de converter gente. A primeira coisa é crer. Pô, eu creio que Jesus, conforme diz a Bíblia, morreu. Deus deu seu filho para morrer por mim. Mas essa é a dificuldade, Gilson. Eu não sei se eu creio, cara. Entendeu? Eu não sei se eu creio. E isso me aflige, de certa maneira, porque aí você vê o Wellington falar comigo, outras pessoas dizerem que, pô, você tem que resolver isso logo, porque o mundo aí tá acabando, cara. Muitas vezes você fala, mas na Bíblia, será que a Bíblia é verdadeira? Eu acho que ela é verdadeira. Essa questão não me aflige. Aflige a sensação de que ela é muito fantasiosa.
assim. Porque Mas ela é, quando- né? Ela é uma construção muito Mas quando você metafórica vê ela, e- um livro fechado, é um Parece livro que alguém qualquer. tomou um LSD, sabe? Mas quando você abre ela é viva. A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz. Eu ouvi isso hoje várias vezes, que vai tocar, que alguma coisa vai tocar meu coração, que eu vou receber um chamado. Eu fico achando que tem que baixar alguma coisa Não em tem mim, que sabe? baixar nada. Vou ter que falar uma Não é baixar, até língua. porque Jesus ele é muito educado no sentido. Ele fala assim, se achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Você acha que eu tenho salvação? Sim, claro. A Bíblia diz, se você crer em Jesus Cristo, tudo isso daí vai acontecer na tua vida. Como o cardápio de soluções do Wesley não tinha saciado minha fome de Deus, recorri a um drive-thru da Igreja Universal. Eu te peço, coloca a tua mão poderosa sobre a vida desse Senhor. Amém. Tá abençoado. Deus abençoe mais ainda o senhor e sua família, tá? Vai com Deus. Um abraço. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor? Tudo bem? Tudo bem? Qual o nome do senhor? É Fred. E o senhor quer oração em que sentido da sua vida, seu Fred? Eu estou sofrendo de angústia com relação à minha libertação. O coração, para mim, continua sendo só um órgão, uma víscera, mas quero tentar achar um caminho. Coloca a mão no coração, por favor. Fecha os olhos. Espírito Santo, eu te apresento a vida desse Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entrei ateu, saí cético. Não adiantou nada. Se Deus existe, por que ele teme não aparecer justamente para os ateus? É uma política, no mínimo, equivocada. Muitos rituais evangélicos se parecem com os cultos afro-brasileiros. Mesmo aquele negócio de falar em línguas lembra demais a hora que baixa o santo no pessoal do candomblé. Corri então pro terreiro. Talvez a minha carência espiritual pudesse ser resolvida se eu incorporasse uma dessas entidades. Fui fazer uma visita ao pai Toninho de Xangô. Quem sabe não baixava em mim um caboclo? Quem sabe eu não saía dali falando em línguas? Uma experiência transcendental era tudo que eu precisava. Logo na minha chegada, esbarrei com um espírito encarnado. Quem é você? Chica a boca, chuta das matas. Você está em que plano? Que plano? Você não está nesse mundo terreno, né? Você vê alguma possibilidade de você me convencer dessas coisas que não são terrenas, que a gente não pode tocar e tudo mais? Quem tem fé, tem paz, tem cura. E quem não tem fé? Quem tem fé, tem tudo. Quem não tem fé, não tem nada. Ô, pai Toninho, qualquer pessoa pode receber um caboclo? Qualquer pessoa pode receber uma entidade, mas quando ela tem mediunidade. Quem tem a mediunidade de transe recebe, quem não tem não. Se eu não tiver essa mediunidade, eu não vou nem falar em línguas em nenhuma igreja evangélica, a não sei que eu esteja fazendo teatro. Com certeza. Nem vou ter aqueles transe lá. Exatamente, então me deixe. Entendeu? É isso aí. Porque mediunidade a gente não pega na estrada nem na esquina. Mediunidade a gente nasce. Tem ou não tem. Você já viu um cético total, um descrente total, ter essa mediunidade? Com certeza, com certeza. Estou cansado de receber, sim, de chegar aqui, virar e depois dizer, não, isso não é nada, eu tô louco, eu não quero saber disso, sabe? Eu vou procurar um exorcista, eu tô mal, entendeu? Tem um monte, meu filho. Exorcista não, isso aí vai pro psiquiatra. Psiquiatra, né? Que eu estou cansado de mandar. Eu quero voltar a falar isso, mas queria falar com o caboclo que você incorpora. A incorporação do caboclo é a mesma coisa do transe do Espírito Santo. Do jeito que eles recebem, que eles devem receber lá é caboclo, é orixá, é tudo. E dá o nome de Espírito Santo, meu filho. Mas eu viro de caboclo desde quando eu tinha 7 anos de idade.
E esse caboclo me acompanha a vida inteira, né? E é ele que a gente vai agora chamar para o Fred poder fazer as perguntas e conversar com ele o que ele precisa saber. E essa é a minha última fala, porque daqui um pouco eu já vou estar dormindo. Pai Xangô me prometeu uma entrevista com uma entidade chamada Pedra Preta. Fiquei ansioso com o furo que eu estava prestes a conseguir. Não é toda hora que um jornalista fala com alguém de outro mundo, né? De repente me volta o Pai Toninho, que não era mais o Pai Toninho vestido com aquela roupa de Apache. Nossa, é muito surrealismo pra minha pessoa. Salvador Dalí perde, viu? E cadê o moço que quer falar com eu? Eu? Não vai? Boa noite. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tá bom? Eu devo te chamar de caboclo? Seu Pé da Preta. Seu Pé da Preta. É o meu nome. Como é que é? Pé da Preta. Pedra Preta. Pedra Preta. É isso mesmo? Você tá em outro mundo, é isso? Não, senhor. Eu tô aqui por aqui. Sei. Vendo tudo, sentindo tudo, sabendo tudo. Então me explica um pouco essa sua existência aí. Eu que sou uma pessoa que tem dificuldade de acreditar nas coisas que não são terrenas. Eu sou uma entidade que vivi no mato, no campo, na terra. Todo mundo tem uma passagem pela terra. Você teve essa passagem Eu no estou tendo corpo? essa passagem acompanhando o seu Toninho. Eu sou o Pé da Preta, mas eu não sou o Pé da Preta de lá, eu sou o Pé da Preta daqui. O que o senhor diria para uma pessoa que tem essa dificuldade dessa compreensão, mas que deseja ter uma experiência transcendental, uma experiência mais espiritual do que terrena? Vamos ter essa conversa lá na frente da minha casinha. Vamos lá. Ô, Pedra Preta, eu tô aberto para viver uma experiência dessa. Você não tem algum caminho com alguma entidade aí, Não, amiga senhor, sua, que tivesse disposto senhor. a entrar aqui no meu corpo agora? Não, senhor. Quem tem, quem não tem, não tem. E eu não consigo saber qual o caminho. O caminho que você tem que seguir é aquele que a verdade no seu coração prevalecer. A sua verdade. E como é que eu descubro essa verdade? Dentro de você mesmo, ninguém vai descobrir pra você. Tá certo, meu? Obrigado por esse furo, jornalista. Saí da casa de Xangô cheirando a desodorante de arruda, encantado com a beleza do candomblé, mas chateado com o caboclo Pedra Preta. É melhor ter me embora. Analeou. Obrigado. Pô, ele não tinha nenhum amigo que pudesse incorporar na minha pessoa? Não tava tão facinho. Pronto, o meu projeto estava prestes a falir antes mesmo de começar. Apenas um milagre podia me livrar dessa minha falta de fé. Foi pensando nisso que eu recorri a Adrianinha, uma pastora mirim que parecia o segundo retorno de Cristo. Ó Deus é rei dos reis! Ó Deus é médico dos médicos! Jesus! Minha filha está moribunda! Se é verdade que Deus fala com mais frequência pela boca das crianças, não podia ter melhor mensageira de suas palavras do que a Adrianinha. Sinto a mão do Espírito Santo de Deus nesse lugar! Eu tinha visto um vídeo dela na internet. Aos 11 anos, ela prega igualzinho um locutor de futebol. Jesus, ele é contigo, ele te guia por onde passares, por onde andares. Muitos já têm olhado em você e percebido que você é um homem ou uma mulher temente a Deus. Tão pura e transbordando uma fé tão genuína, eu haveria de ser contagiado. Ou pelo menos, na matinê do Reino dos Céus, eu esperava ser admitido. Leva no seu quarto, então, Adrianinha? Levo. Então é aqui que você brinca, meu. É. E esses bonequinhos aí, tem nome? Tem, todos têm. Essa se chama Esther Pepe. Esse sapinho aqui se chama sapão aí. Pepino, mas eu tenho a que eu mais gosto.
A Cidinha. É uma noiva. Nossa, meu. Você quer casar, Adrianinha? Não sei mais tarde? Mais Não tá tarde... pensando em namorar, né? Não, nesse momento eu tô com o pensamento sossegado, vou deixar pra mim pensar mais quando eu estiver mais grande, mas eu penso assim, em ter uma família, assim. Mas e você não, de certa maneira, você não tá perdendo um pouco da sua infância? Não, Com a história da sua religiosidade? Não, porque de segunda a domingo eu loto de boneca na cama, loto de giz pela casa e brinco até. Ó, presta bem atenção, Salomão é filho de Davi, entendeu? Senta aí, a próxima pergunta. O que Jó fez quando ele tava passando por prova? Eu sei. Jó, ele orou. Muito bem, Fefi. Fecha o olho, crianças. Eu não sou criança, eu sou adulto. Não é adúltero, não. É adulto. É, tanto faz, os dois são a mesma coisa. Você é brava, né? Na pregação ou nas brincadeiras? Não, na pregação, na hora que você tá lá falando pros fiéis. Não é que eu sou brava, mas tem a autoridade que Deus me dá. Eu gosto de dizer que eu sou uma criança e eu estou aprendendo com o meu professor. E o meu professor que me capacita é o Espírito Santo de Deus. Prepare seu coração, o Senhor Jesus, Ele quer falar. Ele está aqui, Ele quer falar com você. A pregação não pode ser assim. E aí, Davi matou um urso e um leão. Não, tem que ser com ritmo, tem que ser com eloquência. Este Deus é maravilhoso, este Deus, Ele está aqui. E não importa a sua dificuldade, porque para Deus nada é impossível. Eu vi na Adrianinha uma criança encantadora, apaixonada pelos personagens da Bíblia. Mas por que Deus cobrava dela tanta perfeição? Ele está aqui em nossos meios. Tipo assim, e Davi matou um leão e depois um urso. É assim? Você fala, Davi matou o leão e não o urso. Pô. Ou não é? É, foi assim. Me fala uma coisa, e aquele tecladinho? Aquele teclado que lá eu você toco. toca? Eu comecei a tocar com uma mão, agora pra honra e glória do Senhor Jesus, já toco com as duas mãos. A Adrianinha não é uma pastora que caiu do céu. Além de acreditar na Bíblia, igual eu acredito em bula de remédio, ela se dedica àquilo pra valer. Canta, toca órgão, agora estava decidida a melhorar a pronúncia do R. O Senhor Jesus, Ele vai te amar. Não pode cantar assim. O certo seria assim, o Senhor Jesus vai te amar. Aí você fica treinando, fala pra mim assim, do jeito correto. Porteira, portão, sonhar, caminhar, falar, orar, esperar. Perto daquele talento tão precoce, eu me perguntava se já não estava velho demais para começar uma carreira de pastor. Eu não estava afim de me sentir o Ozzy Osbourne tentando montar uma banda com os amigos do seu filho. O mentor intelectual da Adrianinha é o seu pai, o Mauro. Ele me recebeu para um almoço em família. Eu estava curioso para saber por que diabos tinha surgido entre eles uma pastora mirim. A vizinhança tinha me falado que o feijão da mãe da Adrianinha era divino. Então fiquei feliz quando eles me convidaram para almoçar. Mas o que eu queria era saber como aquela história de pastora mirim tinha começado. E você começou a frequentar a igreja como? Eu casei novo, né? Eu casei com 20 anos e a minha esposa tinha um problema. O espírito imundo catava ela. Os espíritos imundos? É, demônios. Sei. E... Como é que você identificava isso? Pelo semblante, os braços arcados, braços tortos para trás. Convida ele para almoçar, eu fiz almoço para vocês, né? Sim. Eu nunca entendi bem esse conceito de espíritos imundos. Para mim, esse negócio de higiene estava restrito ao mundo dos vivos. Boa coisa, aquilo não devia ser. Mas um dia eu fiquei com medo, porque era mais ou menos 6 horas da tarde. Eu falei para ela, vamos para a igreja hoje? Só que eu sabia que não era ela. Sei. Era um espírito maligno. Então ele já respondeu com a voz de um homem. Não. Quando se afastou de mim, ele abriu a gaveta do armário e pegou uma faca desse tamanho. Nossa. Quando eu falo ele, porque não... Porque não era ela. Não era ela. Porque ela é muito amável. Então tinha grande diferença. Pessoa amável e uma pessoa que não era ela que estava ali. Sim. Quando ele veio para furar mesmo assim,
E eu disse assim, em nome de Jesus, sai da vida dela. Você não cogitou que pudesse ser uma psicose, uma coisa da cabeça dela? Que... Não, era o espírito imundo na vida dela. Vai dizer pro Mauro que o diabo não existe. Para ele, só Cristo salva. Para mim, uma volta de bicicleta já tá suficiente. Agora nós vamos dar uma pedalada, meu. Simbora, Adrianinha! O cachorro também quer andar de bicicleta, Fred. Eu queria falar com a Adrianinha em particular. Queria entender que Deus era aquele que tinha entrado na casa dela e resolvido tudo. Adrianinha? Sim? E sua mãe, meu? Que lembranças que você tem dela? Eu lembro que ela não ia para a igreja porque ela possuía 2 vícios. O vício do cigarro e o vício da novela. Mas ela já tentou mesmo se matar? Várias vezes. Uma das vezes eu estava na sala, conversando com meu pai, e minha mãe falou naquela grosseria: eu não aceito ficar longe do cigarro, eu prefiro 1000 vezes morrer do que viver aqui. Aí ela tentou se matar com uma faca. E ela tinha um tal ciúme insuportável. Não só do meu pai, mas também da gente. Sei. Eu orava para Deus dizendo assim: Deus, eu quero ter um lar feliz, eu quero ter uma ótima mãe. Deus, Deus. E agora? Agora você vai se arrumar pro culto? Essa é a roupa que eu vou hoje. Eu vou deixar ela separadinha aqui pra hora do culto. De macumbaria, de feitiçaria! Uau, meu! Gravatão, hein? Hein, ô Valdívia? Vai cantar hoje? E aí, você fica nervoso na hora que você sobe lá pra cantar lá no culto? Não. Não? Não. Você não fica com vergonha de ninguém, meu? Não. E você vai querer ser cantor quando você crescer, não? Vou querer ser cantor e jogador. Tem alguma música do Palmeiras que você gosta? Só sei do Santos. Ah, mesmo, você torce pro Palmeiras, sabe música do Santos? Eu sei do Corinthians. Ah, não. Ah, não, velho. É assim, ó. Salve o Corinthians. Ah, não, O meu. campeão dos campeões. Então você vai cantar na minha igreja. Não. É sim, minha igreja chama Guardiões do Fiel. Eu não sei só isso. Esqueci a música do Palmeiras. Você nunca teve nenhum problema com alguém, tipo, uma vara de infância, essas coisas, Não. de te procurar depois de uma reportagem dessa? Não. Tem porque não é um serviço cobrado, não é cobrado, é voluntário. É uma coisa que meus filhos amam de fazer e faz coisas corretas, né? E eu vou se esforçar o máximo possível para realizar o sonho deles. E o sonho dela é ser uma missionária. Eu vou fazer de tudo, se depender de mim, para ajudá-la. Glória, 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 aleluia, glória a Deus. Aquela família simples estava vestindo a melhor roupa do armário para o culto de logo mais. Todo mundo tem o sonho de ser alguém. Aleluia, glória a Deus. Glória, 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 aleluia. Eu adorava o Senhor lá em Pontal. A convivência com a Adrianinha me encheu de compaixão. Os evangélicos são assim. Todos têm uma história de sofrimento por trás da sua fé. Leve segurança, Senhor. Senhor Jesus, usa nossas vidas. Mas, no lugar dos espíritos imundos que tomavam o corpo da sua mãe, eu só conseguia ver um problema psiquiátrico. Vai sair agora em nome de Jesus. Jesus, abençoe. A minha falta de fé parecia não ter cura. Amém. Marcha, marcha, mulheres de oração. Tem gente que sonha ser engenheiro, médico, jogador de futebol. A Adrianinha é mensageira de Deus. Varoa do roupão. Quando ela passa, Satanás se enfurece. Se a Deus ela obedece, milagre vai operar. Eu fico pensando que é um engenheiro perto de um mensageiro de Deus. Nada caso Deus exista. O culto daquele dia ia acontecer numa casa de recuperação de drogados. É um ambiente pesado para levar as crianças. Mas, se você é um mensageiro de Deus, se você acredita nisso, é ali que você deve estar. Beijo na mão, visita nos lares e consagração. Olhos e coloque a mão no teu coração e sinta a voz de Deus falar com você. Eu não posso fazer nada, não posso curar, mas o Senhor Jesus, Ele pode. É o que Ele quer fazer na
eu quando vi você no YouTube, eu gostei daquele estilo, sabe? Daquele estilo assim, parece locutor de futebol, né? Você consegue narrar um jogo de futebol? Mais ou menos. Faz pra eu ver. No estilo que você prega. E é pênalti! Pênalti em cima de Neymar! E Neymar vai bater a falta, tocou, driblou 1, driblou 2, driblou 3, mijada, vai driblar o goleiro, driblou e é gol! Do Santos! É isso que eu preciso, meu. Vamos lá, Giovanni! Cruza, meu! Cruza, Giovanni! Volta, Fred! Se Deus não existe, os crentes que eu conheci inventaram um para poder suportar a própria existência. No final das contas, o dízimo me parece uma boa relação de custo-benefício. Eu te dou a grana, você me devolve a paz. E a gente ainda canta, dança, pode até arrumar uma namorada no culto. Deus sabe o esforço que eu fiz, mas o negócio é que eu continuei ateu. E ateu abrir igreja é até pecado, né? Foi por isso que eu desisti. A fé, que não costuma falhar, dessa vez falhou.